Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia desta sexta-feira, hoje dia 4 de junho, onde estamos vivendo a 9ª semana do tempo comum. Que bom ter a sua companhia, que bom poder contar com a sua perseverança, nos acompanhando, nos auxiliando neste projeto de evangelização, através da sua participação, através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A liturgia deste dia nos traz o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. Vamos, com muita atenção, ouvir o que Jesus nos diz. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Então Jesus tomou a palavra e ensinava no templo. Por que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como então ele pode ser seu filho? E a grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no momento de oração, no momento de contrição, no momento de olharmos para dentro do nosso coração, antes de iniciarmos uma reflexão, uma partilha dessas palavras de Jesus, convido a você a nós fazermos juntos a oração, pedindo o Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para os ensinamentos de Jesus e para que possamos entender fielmente aquilo tudo que Ele nos diz, sem distorcermos suas palavras, sem querermos levar para o lado da nossa conveniência tudo aquilo que Ele nos deixa como ensinamento, tudo aquilo que Ele nos deixa como mandamento. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. O Evangelho de hoje, Marcos nos relata que enquanto Jesus ensinava no templo, fazendo uma pergunta ao povo que dizia que o Messias era o filho de Davi, ele explica um pouco da sua descendência, dizendo que o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser meu filho? É uma grande multidão que escutava Jesus com muita gratificação no coração,
todos esses ensinamentos. Aqui podemos ver que no reino de Deus, como nós já vimos em reflexões anteriores, nós somos todos iguais. Somos todos iguais, independente de como vivemos a nossa vida aqui. Vai depender de nós merecermos ou não estarmos sempre junto com Ele. No entanto, devemos deixar bem claro que todos os profetas, todos aqueles que vieram anunciar a chegada do Filho de Deus no meio de nós, todos são iguais a nós. São filhos de Deus, dotados de inteligência, dotados de fé e de amor no coração, assim como todos aqueles que se entregam ao batismo, o batismo que vem de Jesus Cristo. Não podemos nos preocupar quem é o pai, quem é o filho, quem é a mãe, quem é a irmã, quem é a esposa, quem é o marido, porque no reino de Deus isso não tem importância. O que importa para Deus é o coração puro, é o coração intacto de impurezas do pecado, assim como Ele nos criou e assim como Ele nos quer resgatar através do sacrifício de Jesus. Jesus vem de uma descendência de Davi. Então Jesus era conhecido como filho de Davi por muitos. No entanto, por causa da tradição daquele povo, daquela época, é que se dizia, quando vinha da linhagem de determinado profeta de determinada casa, então várias gerações e gerações se transformavam como filhos daquele que deu início a tudo. O início da descendência de Jesus e de José e de Maria está lá em Davi. Então Jesus era chamado como filho de Davi por muitos. No entanto, era verdadeiramente o Filho de Deus encarnado no meio dos homens através de um casal da descendência de Davi, mas por obra do Espírito Santo. Por isso o próprio Davi proclama: Senhor do meu Senhor, Jesus, Senhor de Deus, porque Jesus e Deus e o Espírito Santo, como nós cremos, é uma única pessoa que existe em três situações diferentes em nossa vida, mas que agem em comunhão sobre nós. Maria sempre deu exemplo de sua fé e credibilidade em tudo isso, pois em tudo que ela ouvia de Jesus, ela guardava em seu coração, meditava e passava à frente aos seus irmãos como mandamento, de uma forma amorosa e uma forma misericordiosa que Deus queria ter contato com seus filhos. Ela se dispôs a ser o nosso elo de ligação entre o Deus espiritual e o Deus encarnado, o Deus Jesus Cristo, que veio ao mundo para sofrer as dores humanas e assim resgatar o ser humano dessas dores, dessas trevas, para viver em paz na vida eterna, no reino que Deus nos preparou. Irmãos e irmãs, rezemos agora juntos a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. O Pai nos abre os olhos para que compreendamos em que consiste o senhorio e o messianismo do seu Filho. Somos convidados a ficar atentos a intervenções de Deus em nossa vida e a ser-lhe alegremente gratos. Irmãos e irmãs, encerramos aqui o nosso encontro de hoje, nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Obrigado pela sua companhia. Tenham todos um bom e santo dia, um excelente final de semana e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que por intercessão de Maria, nossa Mãe
da misericórdia, ele não cesse de derramar por nós as suas bênçãos através da Santíssima Trindade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia,